Hoje não vamos falar sobre uma simples luta de anime, vamos falar de um momento que para muitos de nós foi um rito de passagem, uma memória gravada a fogo. Aquele instante em que um garoto de sobrancelhas grossas, sem nenhum dom especial, nos fez acreditar que a pura força de vontade podia quebrar o impossível. A luta de Rock Lee contra Gaara no Exame Chunin não é apenas uma das melhores de toda a saga, ela é um pilar filosófico que sustenta a obra inteira. Mas esse vídeo não vai apenas reencontrar golpes, vamos dissecar porque, mesmo com a derrota esmagadora de Lee, esse confronto é a maior vitória narrativa de Naruto. Vamos argumentar que essa luta nunca foi sobre esforço contra talento, como se popularizou. Ela é uma expressão muito mais sombria e realista sobre a natureza do poder, o preço do sacrifício e principalmente sobre a redefinição do que significa vencer. A derrota de Rock Lee é paradoxalmente seu maior triunfo e talvez a lição mais dura e importante que Naruto já nos ensinou. Depois da vinheta, vamos lá. Salve, meu nerd, sejam bem-vindos à Magrante Nerd. Deixa o seu like, porque no final você vai acabar se esquecendo. Em um mundo de dons divinos, de olhos que copiam técnicas, de demônios selados em criança, a própria existência de Rock Lee é um ato de rebeldia. Ele não pode usar ninjutsu nem genjutsu. Pelas regras desse universo, ele é um fracassado. Mas Lee transforma essa deficiência em sua filosofia. Ele é a prova viva de que o valor de um shinobi não está no seu sangue, mas na sua disciplina incansável. A relação de Lee com a dor é fundamental. Para ele, a dor não é um inimigo, é uma ferramenta. Seu treinamento com o Maitogai é uma forja espiritual. Cada gota de suor, cada músculo rompido é um tijolo na construção da sua identidade. A dor de Lee é proativa, uma escolha diária que ele faz para se superar. Mas aqui entra uma nuance importante. Lee não é apenas um esforçado, ele é, como muitos apontam, um gênio do trabalho duro. Ele possui um talento natural e imenso para o taijutsu e uma capacidade sobre-humana para a resiliência. Dominar 5 dos 8 portões internos em tão tenra idade não é algo para qualquer um. Ele não importa o quanto treinasse. Isso complica a narrativa simplista e nos mostra que mesmo o esforço tem seus próprios níveis de genialidade. Do outro lado temos Gaara, a antítese perfeita de Lee. Seu poder não foi conquistado, foi uma maldição imposta a ele desde o nascimento. A areia que o protege, como uma defesa absoluta, é na verdade a parede da sua prisão emocional. Ela o isola do mundo, impedindo qualquer toque, tanto literal quanto figurativo. Ninguém nunca o alcançou, ninguém nunca o feriu. A relação de Gaara com a dor é o espelho sombrio da de Lee. Enquanto Lee usa a dor para se construir, a vida de Gaara foi definida pela dor infligida a ele pelos outros. O medo, o ódio, a solidão, a traição. Sua filosofia é a resposta direta a um trauma. Para provar a si mesmo que está vivo, ele precisa aniquilar os outros. A sua força é reativa, uma defesa contra um mundo que sempre o rejeitou. Portanto, a luta que estamos prestes a ver não é um simples debate entre esforço e talento. É o confronto direto entre duas filosofias opostas sobre o sofrimento. De um lado, a dor como instrumento de autossuperação. Do outro, a dor como justificativa para a aniquilação do outro. A verdadeira questão da luta se torna qual forma de dor é a mais poderosa. A dor que você escolhe abraçar ou a dor da qual você tenta desesperadamente escapar. A luta começa e o que vemos é desolador. Lee, com sua velocidade impressionante, lança uma saraivada de socos e chutes, mas cada golpe se choca inutilmente contra uma muralha de areia que se move com vontade própria. Gaara nem sequer se mexe, seu rosto é uma máscara de indiferença. Essa fase inicial é simbólica, ele representa a sabedoria convencional, o mundo dizendo ali, não importa o quanto você tente, existem barreiras que você simplesmente não pode quebrar. A areia não é apenas uma defesa, é o símbolo do privilégio inato, da vantagem injusta que parece insuperável por meios normais. Então vem o movimento, aquele que todos nós lembramos. Guy da plateia dá a premissa, pode tirar. Lee sorri e remove os pesos pesados da sua perna. Por um instante parece algo trivial, até que ele o solta. O impacto no chão é ensurdecedor, uma cratera se abre e uma nuvem de poeira sobe, deixando todos em choque. Esse ato é a primeira grande virada filosófica da luta. Os pesos não eram apenas um handicap de treinamento, eram a representação física da crença de Lee em seu próprio método. Ao removê-los, ele não está apenas ficando mais rápido, ele está revelando ao mundo o poder oculto que foi gerado por anos de sacrifício. É a primeira prova visível de que a sua filosofia tem um poder real, concreto, devastador. Ele não estava apenas treinando seu corpo, estava superando os limites que o próprio mundo impôs a ele. Com sua nova velocidade, ele se torna um borrão. A areia de Gaara, antes impenetrável, agora é lenta demais. E então, acontece. Um chute.
Um único e preciso chute que atravessa a defesa e acerta o rosto de Gaara. Um pequeno corte aparece. Naquele momento, o mito da defesa absoluta é quebrado. Ele prova que o esforço humano, levado ao seu extremo absoluto, pode ferir o talento inato. Para Gaara, isso é um choque existencial. Pela primeira vez na vida, ele foi tocado. Ele foi ferido. Sua identidade, construída sobre a ideia de um ser intocável, começa a ruir por dentro. O monstro começa a sentir algo que nunca havia conhecido: vulnerabilidade. Lee não para, ele usa Lotus Primário, uma técnica devastadora que exige um custo físico imenso do usuário. Ele envolve Gaara e arremessa contra o chão em um espiral de poder. A poeira sobe. Por um momento, a arena fica em silêncio. Todos, inclusive nós, acreditamos que ele venceu. Mas a vitória era uma ilusão. O corpo de Gaara se desfaz em areia, revelando sua armadura de areia, uma segunda camada de defesa. O talento de Gaara tem camadas, uma resiliência que parece infinita. Mesmo o poder recém-revelado de Lee não foi o suficiente. E aqui a luta transcende. Lee, já com o corpo no limite, toma uma decisão. Ele começa a abrir os 8 portões internos. É crucial entender que isso não é apenas um power-up comum de anime. Não é uma transformação Super Saiyajin. É um ato de autodestruição deliberada. Lee está conscientemente sacrificando seu corpo, seu futuro como shinobi, tudo o que ele é, para ter uma única chance de provar o seu ponto. Esse é o clímax da nossa tese da dor. A dor de Lee agora é visível, uma aura de poder verde que consome o seu corpo. Ele está canalizando todo o seu sofrimento, todo o seu esforço, toda a sua frustração em um único momento de poder absoluto. E pela primeira vez vemos o medo no rosto de Gaara. Ele não teme a velocidade ou a força de Lee, ele teme a vontade de Lee. A disposição de se destruir por um ideal é algo que sua filosofia de autopreservação a todo custo simplesmente não consegue compreender. O que se segue é uma das sequências mais icônicas da história do anime. Lee se move em uma velocidade alucinante, golpeando Gaara de todos os ângulos, quebrando a sua armadura de areia. Os golpes são tão rápidos que Gaara não consegue mais acompanhar. E então, o ataque final, a Lotus oculta. Na poeira baixa, Rock Lee está de pé. Bastante, a filosofia de Lee atingiu seu ápice. Ele empurrou seu corpo humano além de todos os limites concebíveis e ele, um garoto sem ninjutsu, alcançou um nível que rivaliza com os maiores prodígios. Ele provou, de forma inequívoca, que o seu caminho ninja era válido. Mas essa vitória teve um preço terrível. A luta subverte a nossa expectativa. O que parece ser o clímax do trabalho duro e do talento é, na verdade, a conclusão muito mais amarga e realista. Lee estava tão desesperado para provar o seu ponto que se deixou levar, e o preço foi a própria carreira. O corpo de Lee está quebrado. Ele mal consegue se mover. Mas Gaara também está no chão. Com um gesto, a areia envolve o braço e a perna de Lee e os esmaga. O som dos ossos se partindo ecoa pela arena. É somente pela intervenção de Maitogai que Lee não é completamente aniquilado. Oficialmente, Lee perdeu a luta. Seu corpo está destruído, sua carreira como shinobi aparentemente acabada. E ainda assim, ele alcançou todos os seus objetivos simbólicos. Ele provou o seu valor. Ele ganhou o respeito de cada pessoa naquela arena. E o mais importante, ele abalou a fundação filosófica de Gaara até o âmago. A verdadeira vitória de Lee não era avançar no torneio, era forçar o mundo a reconhecer a sua existência e o seu método. Ele perdeu a batalha, mas venceu a guerra pela própria alma. Gaara, por outro lado, venceu a batalha, mas a sua alma está mais perdida do que nunca. Sua visão de mundo foi fundamentalmente desafiada, o que o deixa vulnerável para o confronto que viria a seguir contra Sasuke e Naruto. A derrota de Lee é a forma do autor Kishimoto nos dizer algo brutalmente honesto. Embora o trabalho duro tenha um valor imenso e possa alcançar o extraordinário, existem certos tipos de talento inato, como o poder das bijus, que são uma barreira quase intransponível. A mensagem não é que o esforço é inútil, a mensagem é que o mundo não é justo. A vitória simples de Lee teria sido satisfatória, mas esquecível. A derrota trágica, no entanto, é inesquecível, porque reflete uma verdade muito mais dura na vida real. E é essa honestidade que torna essa luta tão madura e impactante. A derrota de Lee não é um fim, mas um começo, um sacrifício que permite o crescimento de múltiplos personagens, incluindo seu próprio oponente. Foi a rachadura que Lee criou na armadura de Gaara que permitiu que Naruto, mais tarde, pudesse finalmente alcançá-lo. A luta de Rock Lee contra Gaara é reverenciada não por quem venceu no placar, mas pelo que ela representa. Uma exploração honesta e brutal dos limites do esforço humano e de um destino injusto. O impacto dessa luta ecoa por todo o resto da série. A determinação de Lee se torna um padrão de ouro para a força de vontade. A vulnerabilidade exposta de Gaara inicia o seu longo e doloroso caminho para a redenção, o que levaria ele a se tornar o Kazekage, um líder amado pelo seu povo. No final, a verdadeira vitória de Rock Lee não foi derrotar Gaara, foi se levantar uma última vez, mesmo inconsciente, com o punho erguido, em um ato de puro instinto e desafio. Seu corpo estava quebrado, sua consciência foi embora, mas seu espírito se recusava a cair. Ele perdeu a luta, mas nunca perdeu a si mesmo.
Essa é a lição que transcende o anime e fala diretamente para todos nós. A maior vitória não é superar o oponente, mas se recusar a ser derrotado pela sua própria realidade. O punho de Lee pode ter quebrado, mas seu espírito se tornou para sempre inquebrável. Então, meu nerd, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e seu comentário. Segunda luta aí da nossa série, que acho que, se não me engano, são mais de 18, mais de 20 lutas aí que a gente vai fazer, beleza? Se eu esquecer alguma no meio do caminho, se você quiser já sugerir alguma, deixa aí nos comentários que a gente conversa, beleza? Se quiser ajudar o canal, QR Code aqui embaixo, na descrição também. No primeiro comentário fixado, na nossa loja da Amazon, que você pode comprar qualquer coisa sem aumentar o seu custo e ajudando bastante nesse trabalho. Espero ver você no próximo vídeo. Forte abraço.